Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvo a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui para a transmissão de mais uma aula do CAPED, nesse que é o terceiro trimestre de 2021, quando nós estamos estudando sobre pneumatologia, pessoa e obra do Espírito Santo. Nessa oportunidade, nós vamos compartilhar com os irmãos a lição de número 9, e eu tenho o privilégio de ter comigo aqui o irmão Fábio, que vai participar desse comentário comigo. Recebam a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Mais uma vez aqui é uma honra, é um privilégio estar participando, contribuindo com esse departamento tão relevante dentro da Assembleia de Deus aqui em Santo André. Então eu agradeço ao pastor Paulo, ao pastor Éden, por nos dar essa oportunidade de estar aqui mais uma vez fazendo a obra do Senhor. Nós somos gratos a Deus por isso. Meus irmãos, como nós sempre falamos, o objetivo dessa videoaula é trazer um subsídio para você, professor da Escola Bíblica Dominical, para que você possa preparar com esmero a sua aula e poder ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Então, a nossa oração é que tudo aquilo que aqui for compartilhado sirva para que você possa, então, formatar a tua aula. Nessa oportunidade, nós vamos estudar a lição de número 9, que trata sobre o novo nascimento, que é uma das obras do Espírito Santo. Nosso texto-chave está no Evangelho de São João, capítulo de número 3, o versículo de número 5, que diz assim: Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para refletir, nós temos a seguinte expressão: o novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo, o qual regenera mesmo o mais vil pecador. Então, nessa ocasião, nós vamos ver essa obra gloriosa do Espírito Santo, que é o novo nascimento. John Wesley, ele deixou escrita a seguinte frase: a regeneração é a grande mudança que Deus opera na alma quando a vivifica, quando Ele a levanta da morte do pecado para a vida de justiça. Regeneração, então, é um ato divino que concede àquele que crê em Cristo uma vida nova, uma vida elevada diante da sua união pessoal com o Senhor. Dentro do Novo Testamento, nós temos algumas descrições a respeito da regeneração ou do novo nascimento. A Bíblia descreve o novo nascimento como nascimento ou nascido de Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, a parte A do versículo diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então essa é uma das expressões usada no Novo Testamento para descrever o novo nascimento. A Bíblia também diz que o novo nascimento é aquele que é nascido do Espírito. Capítulo 3, versículo 8 do Evangelho de João, que está escrito assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Novo nascimento também é descrito na Bíblia como vivificação, conforme a gente vê em Efésios capítulo 2, versículos 1 e versículo 5, e também como ser uma nova criatura, Gálatas capítulo 6, versículo 15. Então, irmão Fábio, nós vamos estudar nessa ocasião a respeito dessa obra do Espírito Santo, que é o novo nascimento. E o primeiro tópico da nossa lição, ele vai dizer que o Espírito Santo é o agente transformador ou que realizador desta obra, né? Isso é muito importante, né, pastor Paulo? O assunto é muito palpitante, importante para os dias atuais, né? Nós pentecostais, até nossos irmãos reformados, né, no sentido estrito senso diz que nós podemos dar, né, nossa herança, né, teológica, deu grande relevância à obra do Espírito Santo. Não só no aspecto de revestimento, mas no aspecto também, né, o assunto de transformação e de ação na humanidade. Então, o Espírito Santo, ele tem um papel muito relevante, né, quando se diz na salvação do homem, no plano de salvação que Deus estabeleceu para a humanidade. Então, eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele é o agente
mas a ferramenta é a palavra de Deus e o método que ele usa, a mudança de mente. Né? Então, o principal sinal, né, que o Espírito Santo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo na vida, no âmbito soteriológico, é a transformação da vida da pessoa. Ou seja, a pessoa muda a sua consciência, né, porque o Espírito Santo ele tem essa função, né, ele vivifica o espírito do homem, vivificando o espírito do homem, o homem ele torna-se consciente que ele é um vil pecador, que ele necessita de Deus. Então, dessa forma, através da palavra, né, que é a ferramenta, o homem se torna capacitado a crer. Uma vez crendo, ele respondendo o chamado da salvação, o Espírito Santo transforma a vida deste homem pecador, deste homem caído, através do milagre da regeneração. Né? Então, quando uma alma, por exemplo, se rende a Jesus, deveria ser o culto mais pentecostal nas igrejas, né? Porque ali realmente houve um grande milagre, né? Porque nós vamos na igreja e nós temos essa perspectiva de milagre, de culto abençoado, quando um paralítico anda, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, quando um surdo ouve, quando o cego vê. Mas quando uma alma, né, um pecador, uma pessoa degenerada, ela se rende a Jesus Cristo através da pregação, né, e ela é capacitada a levantar do banco e ir até o altar, atender o chamado, ali houve um grande milagre, que é um mistério. Né? Nós não temos explícito na Bíblia como isso ocorre, né? Nós não sabemos, mas nós pela fé nós acreditamos que, e pela Bíblia, que este homem, o velho homem, o inimigo de Deus, o homem caído, ele se levantou para se tornar um novo homem e amigo de Deus. Então, nós podemos frisar aqui, né? E o professor também na sua aula pode frisar, o maior milagre que pode existir no culto evangélico, no culto onde é pregado, no culto onde a palavra de Deus ela é imutável, ela é infalível, é o milagre da regeneração. Muito interessante essa colocação, Fábio, quando você diz que é um mistério e que a gente não sabe como. Até porque quando a gente olha para o nosso texto básico aqui, a nossa leitura bíblica, que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 8, quando Nicodemos ele procura Jesus, e é interessante, claro que o texto ele não esgota o teor da conversa que eles tiveram, ele só pontua as partes principais do diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Também não sabemos porquê de noite, né? Há algumas especulações aí do porquê ser à noite, que não vem ao caso, mas é interessante que quando Nicodemos ele chega para conversar com Jesus, ele começa a trazer lisonjas, né? Elogios para Jesus, e Jesus ele vai direto na veia falando justamente dessa obra do Espírito Santo. E como você disse que é um mistério que não dá para dizer como, nesse texto Jesus não se preocupou ou não se prendeu em dizer como, mas ele quis dizer o porquê, né? Que é o mais importante, até por ser algo espiritual que acontece internamente, intimamente no ser humano. A gente não vai conseguir descrever jamais como que se dá essa transformação, essa vivificação, essa mudança, né, de um morto, como diz Paulo aos Efésios, né, que estávamos mortos em pecados, em ofensa, mas ele nos vivificou. Jesus, ele não, nesse diálogo com Nicodemos, ele não se prendeu a dizer como. Isso vai acontecer desse jeito, não. Ele até desafiou o Nicodemos quando ele se fez de desentendido. Como você é mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Você é um teólogo, né? Nicodemos hoje, nos nossos dias, seria um professor, talvez um professor de escola dominical, um professor de teologia, ele era um dos principais. Mas interessante, gostei da sua colocação desse mistério, até porque o próprio Jesus aqui nesse texto, ele não se prendeu a dizer como que se daria. Ele só disse que é misterioso, assim como o vento vem, você percebe que ele está aí, mas não sabe de onde veio, nem para onde vai. E Jesus disse que assim é aquele que é nascido do Espírito. Então esse mistério da transformação, da vivificação. E vou enfatizar de novo o que o Fábio disse aqui, porque é muito importante.
a maior obra realizada pelo Espírito Santo na vida da humanidade é a regeneração. É muito importante ser curado, é muito importante ver milagres acontecerem, é muito importante quando a gente lê na Bíblia que Jesus acalmou o vento, acalmou tempestade, tudo isso é maravilhoso e nos motiva a crermos em Deus e na sua palavra. Porém, a maior obra ou a obra mais importante que o Espírito Santo veio fazer nessa terra, que Jesus veio para morrer nessa terra e o Espírito Santo opera, é a transformação, é essa lição que nós vamos estudar nesse próximo domingo, que é a lição do novo nascimento, que tem o Espírito Santo como agente, a ferramenta, como bem disse o Fábio aqui, a ferramenta é a palavra de Deus. Então, o novo nascimento, ele acontece quando a palavra de Deus que confronta e tem que confrontar a nossa vida, os nossos costumes, o nosso caráter, ela tem que nos confrontar e ela então proporciona através do Espírito Santo essa nova vida, essa novidade de vida para todos nós. Bom, pastor Paulo, só para a gente dar mais uma contribuição, né? No aspecto aqui, né? No versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Fazendo a aplicação desse versículo bíblico, né, é importante, eu acho que o professor frisar, é que a aplicação desse versículo é que não, ele tem um sentido que, uma vez regenerado, não há fronteiras de atuação para o regenerado, né? Então, pregar o evangelho em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Então, esse versículo bíblico, ele tem essa aplicação, tem esse chamado, né? Tem essa exortação, uma vez que a pessoa ela foi regenerada e atendeu o chamado do Evangelho. Muito bem, importante essa colocação, até porque se a gente lê friamente esse texto, não sabe para onde vai, a gente sabe muito bem para onde vai, né? É exatamente essa explicação, que não há fronteira, não há limite de atuação para o crente novamente, para a pessoa novamente nascida, a pessoa que nasceu agora da água e do Espírito. Ele sabe, a gente sabe com certeza para onde a gente vai, mas enquanto estamos aqui, a gente não tem uma delimitação. Quando a gente lê lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que após o revestimento de poder, não haveria fronteira, seria Judeia, Samaria, confins da terra e todo lugar onde houvesse possibilidade de chegar. Então, quando o texto aqui diz que não sabe para onde vai, não é que a gente não tem destino, nós sabemos muito bem o que nos espera, a eternidade que nos aguarda. O texto está dizendo exatamente que não há limite para a atuação. O crente tem a permissão e, por que não dizer, a obrigação de atuar proporcionando ou promovendo a pregação da palavra de Deus para as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Então, esse primeiro tópico, ele vai falar desse agente transformador que é o Espírito Santo, ou seja, não há outra forma de ser novamente nascido que não seja pelo Espírito Santo. Então, eu não tenho mérito, não é porque eu sou bonzinho, porque se a gente for olhar até para o Nicodemos aqui, era um fariseu, uma pessoa muito zelosa, era um religioso, mas ele estava como que dizendo para Jesus: Senhor, a religião não conseguiu fazer nada por mim, eu estou vendo que João falou a respeito do reino de Deus e estou vendo a sua atuação, estou percebendo que ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não for enviado por Deus. Então ele estava dizendo ali que a religião que ele professava, ela não estava satisfazendo ele. Quem sabe ele diria assim: estou indo na sinagoga todo sábado e estou voltando mais vazio do que estou indo. E ele percebeu em Jesus algo que poderia preenchê-la. Quando Jesus entra então com a mensagem do agente transformador, que é o Espírito Santo de Deus. E aí no segundo tópico nós vamos ver que dentro desse contexto, Jesus vai dizer para ele da necessidade do novo nascimento. Então não existe uma pessoa, por melhor que seja, por mais bem nascido que seja, pelo sobrenome mais importante que possa ter, que não precise ou que não necessite do novo nascimento. Até porque voltamos a dizer,
para quem foi dito esta palavra? Essa palavra não foi dita para um qualquer, foi dito para uma das pessoas mais importantes entre os fariseus. Ele era um príncipe. O versículo 1 do capítulo 3 diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era um dos principais ali da sinagoga, um lugar onde Jesus frequentava muito, né? E ele era uma das pessoas que comandavam. E para essa pessoa tão importante, Jesus disse: você precisa nascer de novo. E o que fica aqui, né, pastor Paulo, assim, quando nós falamos em novo nascimento, eu acho importante o professor, né, ele aplicar, né, a base e o porquê o novo nascimento, né? Então, quando nós falamos de novo nascimento, nós estamos falando de um homem caído, né? Um homem que precisa se revestir da salvação. E por quê? Porque teve o pecado original, né? Na teologia, nós estudamos o pecado original ou a depravação total. Então, nós vemos aqui em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, isso dá base, né, para o entendimento da doutrina da depravação total. Ou seja, o homem ele foi atingido pelo pecado de forma extensiva, em todas as suas faculdades, né, em todo o seu intelecto, em todo o seu sentimento, em toda a sua vontade. Então, por que o homem necessita nascer de novo? Porque ele é incapaz de fazer um juízo perfeito, né, das questões morais. Ele é incapaz de se mover até Deus. Ele é incapaz, né, como o apóstolo falou aqui, o bem que quero fazer eu não consigo. Por quê? Porque o homem, sem Deus, ele é escravo. Então é necessário, eu acredito que é importante o professor frisar, né, o aspecto da depravação total e por que o homem não consegue ir até Deus pela graça, pela fé e pela graça, né? E a partir do momento que o homem vai até Deus, né, o aspecto de depravação total, né, o aspecto degenerado, a partir do novo nascimento, ele é mudado, né? O homem é mudado através do quê? Da palavra. Então, ele é gerado novamente pela palavra. Uma vez que ele ouviu a palavra, ele é dado também por Deus a fé, que é o meio, né, para o homem se arrepende, ele se converte, ou seja, na conversão, que é a parte do homem, é uma mudança de pensamento, como nós falamos aqui anteriormente, a metanoia. Tem o processo de regeneração, ele também é adotado como filho de Deus, justificado, ou seja, todos os pecados passados, né, é justificado no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e ele também é santificado. Agora, ele é uma geração eleita, é um povo escolhido, né, é um povo escolhido por Deus para anunciar as virtudes do reino, daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. E também ele, a partir do novo nascimento, ele tem a capacidade, ele é capacitado, ou seja, isso é muito importante, todo cristão ele é capacitado a partir do nascimento, por isso que o novo nascimento, ele é essencial para aquele que deseja o céu, né? Então a nossa preocupação deveria ser: será que eu sou será que eu nasci de novo? Né? Nós deveríamos partir desse pressuposto para definir toda a nossa vida cristã, né? A nossa preocupação seria essa. Porque tem pessoas na igreja que não nasceu de novo. Sim. Né? Tem pessoas no nosso meio, né? Na comunidade cristã, né? Na igreja militante, que ela realmente não nasceu de novo. Está 10, 20 anos na igreja e ele não provou das bênçãos, não foi iluminado, né, pela palavra de Deus. E o que é importante em São João, no capítulo 3, fala assim: nascer da água e do Espírito. Essa água é muito importante, não é a água do batismo,
essa é um símbolo da palavra. Então, o cristão, ele nasce a partir da palavra e o Espírito Santo o convence. Então, é nascer da água, ou seja, ele vai ser lavado pela palavra, ele vai ser convencido pela palavra, ele vai ser capacitado a crer pela palavra e nascer do Espírito, ou seja, ele vai receber o selo da promessa, como está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 13. Ele vai receber o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Esse selo da promessa não é o batismo com o Espírito Santo. Esse selo da promessa é o batismo no corpo místico de Cristo. Então, essa definição é muito importante para nós fazermos a aplicação, né, para nós redefinirmos a nossa mordomia, né, o nosso aspecto devocional, a nossa vida cristã. Quando nós entendemos esses aspectos da salvação, né, o desenrolar, a aplicação da nossa vida como cristão, o nosso desenvolvimento como cristão, ele fica mais nítido, ele fica mais claro e não fica aquela coisa tão espiritualizada, né, porque nós temos também o aspecto humano dentro da salvação. Ou seja, um aspecto humano no sentido que não é por mérito nenhum, não é o homem que procura Deus, mas o homem tem uma participação na salvação, né, nesse novo nascimento, ele tem uma participação passiva. Ele confia, ele aceita e ele se submete à autoridade da palavra e ao convencimento do Espírito Santo. Queridos, quando o Fábio diz a respeito do pecado original, do pecado lá do início, o que eu tenho a ver com o que o Adão fez lá atrás? Cada um com seus problemas. Porém, a natureza humana, a raça humana, ela ficou deformada por causa do pecado que se instaurou ali por intermédio da desobediência de Adão, do primeiro casal. Então toda a natureza humana, ela foi deformada, ela foi contaminada pelo pecado. O salmista diz que em pecado ele foi concebido, em iniquidade ele foi gerado. Então, a natureza humana ela ficou deformada. Isso é uma herança que vem, Nós vemos lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. E olha o final do versículo: que por tradição, por herança, recebeste dos vossos pais. Então é uma herança que vem passada de pai para filho. E como é que é quebrada essa tradição, ou poderíamos chamar até dessa maldição? Essa é a maldição hereditária, né? Essa é a maldição hereditária. Tem muita gente que prega a maldição hereditária de uma outra forma, mas a única maldição que vem por herança é o peso, a condenação do pecado. E como é que a gente quebra essa condenação, essa herança terrível que recebemos? Através do novo nascimento, através da regeneração. Então é importante que Jesus, nesse diálogo com Nicodemos, ele está dizendo que a tradição do pecado, ela vem, porque ele diz assim, o que é nascido da carne é carne. Então aquele que nasceu no pecado, ele é pecador. Porém, aquele que nasceu do Espírito, a herança espiritual, ela não vem de pai para filho, ela vem pelo Espírito Santo de Deus, que é o que a gente chama de novo nascimento ou regeneração. É importante a gente frisar que a regeneração, ela é um ato imediato, conforme foi dito pelo Fábio aqui, no momento em que a pessoa é confrontada pela palavra, ela crê na palavra que é pregada, ela crê que Jesus Cristo é o prometido para desfazer aquela situação que o primeiro casal se comprometeu lá no Éden. Ela crê que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ela recebe Jesus como Salvador. Então, a regeneração é um ato imediato. Ela não é progressiva, que nós vamos até nesse tópico aqui. Nós temos a questão da santificação, da posicional, da santificação progressiva, da santificação plena. Então, a santificação, ela é um processo. A regeneração é um ato. A pessoa creu em Jesus Cristo, ela é regenerada, ela nasceu de novo. A partir daí, é como uma criança que nasceu, agora precisa dar os seus passos, ela vai amadurecendo, vai crescendo, vai desenvolvendo
fala, vai desenvolvendo habilidades. Isso é santificação, é o processo que a gente tem na vida espiritual. Mas a regeneração, ela é um ato imediato, é algo que acontece. É como o caso do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus ali. Ele confessou Jesus, ele creu em Jesus, ele foi regenerado. Não deu tempo de santificar, mas ele foi regenerado e a partir dali ele morreu. E a palavra que Jesus disse para ele, ela se cumpriu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, né, pastor Paulo, tem até um trocadilho, né? O homem não peca porque é pecador. Aliás, o homem não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. Exato. Então, assim, é muito importante, foi até uma discussão, né, lá no quarto século, né, sobre o que foi justamente essa questão, né, na questão da depravação, né? Então, o Pelágio, ele suscitou essa situação, que o homem tinha condição de ir até Deus, né? Porque ele não nasceu com a semente do pecado, ele aprendia a pecar. Não, o homem não aprende a pecar. O homem nasce propenso a pecar. Então, por isso que é importante, né? O pastor Paulo frisou bem aqui, que é um milagre instantâneo, né? A regeneração. Todos aqueles elos, né? Que o pastor Sebastião, ele frisa no Fateza, né? 8 elos e tal. E só que, assim, são milésimos de segundo, né? É como uma corrida de Fórmula 1. Não acontece, não é gradativo o ato da regeneração. Tudo aquilo, né, aqueles 8 elos, né, que nós falamos aqui anteriormente, ele acontece numa fração de segundo, no abrir e fechar de olhos. É um milagre. E o que é importante depois da regeneração, né? O pastor Paulo frisou bem aqui. É nós nos atentarmos à continuidade da nossa vida, né? O aprender a andar, o aprender a engatear, né? Isso tem uma conotação, né? Tem um nome bíblico para isso, que é o processo de santificação. Ou seja, tem o processo de santificação posicional, né? Que Deus nos separa agora para a sua obra, né? A palavra santo, né? A palavra ágios no grego, a palavra kadosh no hebraico, ela tem esse sentido separado, mas nós temos também a santificação progressiva, que é o desenvolvimento do fruto do Espírito, que é isso que o cristão ele deve focar, né? Aí vem uma liçãozinha de casa para nós pentecostais, né? Como o público aqui é pentecostal, não é só poder, né? Como diz o axioma no nosso meio. Nós temos que cuidar também do aspecto, né, de crescimento, de desenvolvimento do fruto do Espírito. Né? Nós temos que ser equilibrados, ou seja, nós temos que ser pentecostais bíblicos, nós temos que ser crentes vestidos de salvação e revestidos de poder, mas bíblicos. Né? E isso, nós pentecostais, nós temos uma herança, porque o movimento pentecostal ele não se perdeu, né? Ele não se tornou herético, porque logo no início ele já teve uma roupagem teológica. Então, os carismaníacos que nós vemos hoje, né, não é uma herança que começou lá atrás, né? Foi uma deturpação do que é o pentecostalismo clássico. E o pentecostalismo clássico, justamente, ele traz essa ideia, né, do cristão, após a regeneração, ele desenvolver o aspecto de fruto do Espírito, ele ser uma pessoa produtiva na comunidade cristã, ele ser uma pessoa propositiva na comunidade cristã, ele ser uma pessoa voltada para o serviço, porque uma vez que a pessoa ela tem a ciência, a consciência, que ela é um regenerado, que ela é uma nova criatura, ela certamente, todo regenerado, ele tem a consciência, a ciência do propósito que ele tem no corpo de Cristo. Essa é a maior evidência, juntamente com o fruto do Espírito, né? O desenvolvimento do fruto do Espírito, na realidade, é essa consciência de regenerado. Ou seja, a pessoa realmente, esse milagre ocorreu na vida dela de forma instantânea, né? Ela tem a consciência que ela está inserida no corpo de Cristo, ela tem a ciência do chamado que ela tem, e ela desenvolve o fruto do Espírito, né? Na sua comunidade, né? Na comunidade onde Deus a chamou. Essa é a maior evidência, né, do novo nascimento. Uma coisa que você falou aí, Fábio, que é muito importante,
o desejo do servir. E é muito interessante que você disse que nem todo mundo que está na igreja militante, ele é regenerado. E a gente pode fazer uma observação, é claro que a gente não vai julgar a vida espiritual e salvação de ninguém, porque a gente não é maluco para isso, mas a gente observa que assim, o neonascido, o nascido de novo, ele tem prazer em servir. A pessoa que está ali orbitando no corpo, orbitando na igreja, ele quer ser servido pela igreja. Ele não tem prazer em servir. Porque a pessoa que nasceu de novo, o novo nascido, ele sabe o que aconteceu na vida dele. Ele tem a experiência anterior e ele tem a experiência do novo nascimento. Então ele tem gratidão a Deus pelo que Deus fez na vida dele. Então ele quer servir. Ele quer fazer algo, é o que o salmista diz no Salmo 116, no verso 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Então, a pessoa que nasceu de novo, ela quer servir. E é carismaníaco, né, que você falou? Os carismaníacos. Né? A gente percebe que tem muita gente querendo ser servido pela igreja. O que a igreja pode me proporcionar? Eu tenho labutado, tenho lutado um pouquinho com essa questão. E gostei muito da sua colocação, por causa disso. A pessoa que nasceu de verdade, ela quer servir, ela quer dar frutos para o reino de Deus. E a pessoa que tem muita convicção do novo nascimento, e volto a dizer, nós não vamos julgar ninguém, mas a pessoa ela não tem esse prazer de servir, na realidade ela quer ser servida. E dentro da exposição do Fábio também, essa última fala dele, ele já começou a falar também do tópico 3, quando ele fala de fruto do Espírito, são os efeitos do novo nascimento. O que é que o novo nascimento proporciona? O que é que ele promove na vida da pessoa? E olhando aqui para a nossa lição, temos alguns efeitos colocados aqui pelo nosso comentarista, o irmão Rogério, e o primeiro efeito que ele coloca aqui é um efeito posicional, mudança de posição. Eu era inimigo de Deus, eu era filho da perdição, e agora a Bíblia diz que eu passo a ser chamado filho de Deus. Olha o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então há um efeito posicional. Eu era inimigo da cruz, eu era inimigo de Deus, eu estava distanciado de Deus, conforme Paulo também escrevendo aos Romanos 3, 23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então agora a regeneração, ela traz um efeito em primeiro lugar, posicional. Eu deixei de ser inimigo, deixei de ser adversário, deixei de ser escravo do pecado, deixei de ser filho da perdição e agora eu passo a ser filho de Deus, conforme também o apóstolo João, na primeira Epístola Universal, capítulo 3, verso 1, ele diz assim: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, o primeiro efeito aqui é um efeito posicional. Nós deixamos de ser filhos da perdição e passamos a ser filhos de Deus. Isso é fruto, resultado do novo nascimento. E aí depois o nosso comentarista colocou aqui também, Fábio, dois efeitos práticos. Um efeito prático em relação ao mundo e um efeito prático de comportamento digno diante dos homens. São dois efeitos mais aí que ele colocou também. Muito bem colocado aí pelo nosso querido pastor Paulo, né? Eu dei uma avançada, né, pastor Paulo? A gente fica empolgado aqui. A gente não, perde, mas assim que é bom. Mas assim, professores, eu acredito que
que é bacana aí na aula, é interessante na aula, frisar, né, a aplicação, né, do novo nascimento. Então, o comentarista ele foi bem feliz, né, nosso querido pastor Rogério, os efeitos do novo nascimento. Então, nós temos aqui, né, nós passamos a ser filhos de Deus, né, ou seja, nós vivemos agora para a glória de Deus. Né? Tem até um versículo bíblico que eu esqueci, acho que é 2 Coríntios 10, 4, 10, fugiu da memória. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, todos os aspectos agora da vida do homem, né, a sua faculdade, né, intelecto, sentimento, vontade, vai ser para glorificar a Deus. Ou seja, Deus vai ser realmente glorificado, exaltado, né, porque uma vez restaurada essa condição, né, do homem, uma vez restaurada o seu intelecto, a sua vontade, né, o seu desejo, o homem ele vai ter ciência, né, do grande abismo que ele estava, né, na grande separação, né, no grande antagonismo que ele estava de Deus. E ele vai viver realmente para glorificar a Deus. O segundo resultado aí é em relação ao mundo, né? Então, o homem vai viver exercitando, né? O homem regenerado, ele vai viver no exercício do bem. Não vai ser uma coisa forçada, né? Vai ser uma coisa que ele, uma vez capacitado pelo Espírito Santo, o mundo vai testificar, né? Como aquela mulher, ela testificou de Eliseu. Eliseu passava ali, ela testificava, olha, aí vai verdadeiramente um homem de Deus. Então, qual o impacto, né, do regenerado no mundo? O mundo vai ver uma diferença. O mundo vai ver um antagonismo. O mundo vai ver um ponto de inflexão na vida dos regenerados, né? Porque o regenerado, na realidade, ele vai ser um paradoxo do mundo, né? Ele vai correr, ele vai subir a correnteza. Ele vai ser os peixinhos que estão no tempo da desova. Né? Então, ele vai subir realmente a correnteza do rio, porque o mundo jaz no maligno, mas os regenerados, eles são pessoas diferentes da cosmovisão do mundo deste século. O terceiro impacto aqui vai ser o comportamento. Né? Ele vai ter um comportamento digno diante dos homens, que está muito relacionado, mais uma vez, é importante nós falarmos isso aqui, está muito relacionado ao comportamento, à metanoia, à mudança, que o apóstolo Paulo ele inundou as suas epístolas com o aspecto do fruto do Espírito. Nós vamos ver fruto do Espírito na Epístola aos Gálatas, nós vamos ver fruto do Espírito na Epístola aos Colossenses, aos Filipenses. Então, o apóstolo Paulo ele usou como pano de fundo, né, o aspecto da salvação através do Espírito Santo, mas também ele usou como pano de fundo, né, essa questão da mudança, né, do comportamento, da mudança do comportamento do regenerado e o impacto que ele tem na sociedade. Então, se o crente que não causa, o cristão que não causa um impacto na sociedade, na realidade ele é uma contradição. Né? Ele tem que causar a principal atividade, né, a principal relação que um cristão regenerado tem na sociedade, dentro da sua família, é o impacto, é o contraditório. Né? Porque assim, é luz no meio das trevas, é sal no meio do insabor. Né? Então, é desta forma que o impacto, né, do cristão na sociedade, na sua família, ele se desdobra. Né? Então, é importante, eu acredito que seja importante o professor ele fazer essa aplicação, né, buscar subsídio, né, assistir essa aula, né, preparar o seu material, mas fazendo aplicações, né, no aspecto do novo nascimento. Qual o impacto do novo nascimento? Né? É isso que nós precisamos, está explícito, está um assunto bem latente na nossa comunidade. Esse impacto, queridos, que o Fábio acabou de dizer, ele gera ou tem que gerar na pessoa que nasceu de novo
uma mudança de comportamento em relação ao pecado. Até porque nos nossos dias há uma relativização de todas as coisas, tudo é relativo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que a pessoa que nasceu de novo, ela tem uma mudança de comportamento em relação ao pecado. Olha o que a palavra diz, 1 de João capítulo 3, versículo 9, e também capítulo 5, versículo 18. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Também, capítulo 5, versículo 18 da primeira epístola de João, diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Veja bem, o texto não está dizendo que o novo nascido não peca, até porque o mesmo João diz assim, olha, estou escrevendo essas coisas para vocês não pecar, mas se pecar temos um advogado. Então a gente precisa fazer esse ponto de equilíbrio. Nós nem somos santos demais a ponto de não podermos tocar em nada nesse mundo, mas também não podemos relativizar o pecado. Ah, sou pecador mesmo, sou ser humano. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. E o novo nascimento nos dá esse equilíbrio, até porque uma das qualidades do fruto do Espírito é autocontrole, né? Domínio próprio. Então, nós temos esse equilíbrio na nossa vida. Nós temos que ter um comportamento, uma mudança de comportamento em relação ao pecado. É um efeito prático também aqui do novo nascimento. Uma mudança de comportamento, uma mudança de visão. Infelizmente, eu continuo sendo pecador, mas não é porque eu continuo sendo pecador que eu vou relativizar e falar, tem jeito, eu sou pecador mesmo. Então, essa mudança de comportamento em relação ao pecado e também, como já dito aqui pelo Fábio, tornar-se, um outro efeito prático, é tornar-se uma testemunha viva de Jesus. É o contraditório, é a luz nas trevas, é o sal fora do saleiro, é o sal temperando aí essa sociedade cada dia mais corrompida que a gente vive. Então esses são os efeitos que foram colocados aqui pelo nosso comentarista, pelo pastor Rogério, e eu coloquei aqui um outro efeito, Fábio, que eu acho que seria interessante também a gente deixar à disposição aqui dos nossos professores. Nós falamos aqui do efeito posicional e dos efeitos práticos. E eu coloquei aqui também os efeitos espirituais, que a Bíblia diz que a partir do novo nascimento, o crente passa a ser a habitação do Espírito Santo, a habitação divina, segundo aos Coríntios 6,16. Eu vou dizer o que eu coloquei aqui, você faz o comentário. Segundo aos Coríntios 6,16 diz que nós passamos a ser habitação divina. Romanos 6,4 diz que a gente passou a ter novidade de vida. Ezequiel 36,26 diz que a gente tem um novo coração. E também 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz que nós passamos então a participar da natureza divina. Então são efeitos espirituais que eu trouxe aqui também para a gente acrescentar para os nossos professores. Isso aí, o pastor Paulo colocou muito bem, né? Vamos dizer assim, né? O pós-regeneração. Né? Exato. Que eu acredito assim, que o pentecostal, né? Nós falamos pentecostal porque eu sou da comunidade pentecostal, né? E é muito importante isso, porque o aspecto da regeneração, ela é a vestimenta, né? Nós podemos fazer a alusão lá da vestimenta que Deus preparou para Adão lá no Jardim do Éden. Sim. O Adão quis resolver o problema, colocou uma folha, Deus falou, não, isso aí não vai... Não serve. Não serve, Adão. A tua vestimenta não serve. Não resolve o problema. Não resolve o problema. O que resolve o teu problema, o problema da humanidade, é a minha vestimenta, que é a vestimenta da salvação. Mas Deus tem mais, porque Deus é infinitamente mais. Né? Deus não tem limite. E Deus deu essa grande bênção, né, para a humanidade. Ou seja, após a vestimenta da salvação, tem mais, tem a vestimenta, tem os benefícios, tem as bênçãos espirituais, né, que o pastor Paulo falou aqui e que nós conhecemos bem. Né? Você que é um regenerado, agora você está, vamos dizer assim,
Você está capacitado, né? O que falta para você agora é ser revestido de poder, né? Para quê? Uma vez regenerado esse revestimento de poder, né, é uma pergunta que nós devemos se fazer para nós. Por que eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo? Para você não ser um covarde, como diz lá em Apocalipse. Para você, uma vez regenerado, você ser um cristão regenerado que tenha intrepidez. Para quê? Para testemunhar de Jesus, para dizer como o apóstolo Paulo disse, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Então, Paulo certamente ele falou isso porque ele era um homem, foi um homem vestido da salvação e revestido das bênçãos espirituais advindas do Consolador, da manifestação da vinda do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo veio para fazer o seu papel dentro do aspecto da Trindade, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e também, né, de revestir o homem de poder, capacitar o homem, né, nessa, vamos dizer assim, nessa dispensação que é a dispensação da igreja que nós vivemos. Então, pegando o gancho aqui, né, é importante complementar, a vida cristã, ela não acabou na regeneração. Ela não acabou na regeneração, ela não acabou no novo nascimento. Na realidade, ela começou, né? Então, o aspecto de você se desenvolver no reino, se desenvolver, né, no reino, né, ser um vassalo, ser um doulos, né, ou seja, ser um escravo do Senhor, você precisa também se apossar, né, desejar as bênçãos espirituais. Tem bênçãos que elas são compulsórias. Elas são compulsórias. Uma vez que você é um regenerado, você se tornou amigo de Deus, né, sem merecer, e você não fez, você não tem mérito nisso, você não fez nenhum esforço. Mas ser cheio do Espírito Santo, não. Ser cheio do Espírito Santo, você é capacitado para ser cheio, mas você tem que desejar ser cheio do Espírito Santo, né? Enchei-vos, né? Enchei-vos do Espírito, ou seja, você não está cheio, agora enchei-vos, uma vez vestido, uma vez regenerado, agora enchei-vos do Espírito. Então, eu acredito que nós evoluímos muito, né, no aspecto teológico, né? O pastor Paulo pode dizer muito mais do que eu, né? Teve um momento dentro da Assembleia de Deus que nós tínhamos aversão ao conhecimento, aversão à intelectualidade, mas imagine bem, né, de 15 anos para cá, quantas literaturas pentecostais, quantas bíblias de estudo. Agora imagine bem, você jovem, você professor, você pastor, você que vai assistir esse vídeo, imagine bem um cristão carismático, um cristão pentecostal, mas um cristão intelectual, um cristão cheio, né, um regenerado, não um cristão, não, um regenerado, usando a intelectualidade, mas subordinado ao poder do Espírito Santo. Imaginem o que nós vamos fazer na nossa casa, no nosso bairro, no nosso país, no nosso estado. E eu acredito que é isso que Deus quer das nossas vidas. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos chegando aqui ao final desse comentário. Novamente eu digo que o nosso desejo é que possa ser muito útil para você no preparo da tua aula, que Deus possa ter nos usado aqui para compartilhar com vocês. Lembrando que nesta aula nós vamos estudar sobre o novo nascimento, que é uma obra exclusiva do Espírito Santo, é uma necessidade de todo ser humano, de toda pessoa, e que após ela acontecer, ela traz resultados fantásticos para nós. O primeiro dele, e importantíssimo, é que nós passamos a ser habitação de Deus, nós temos uma mudança posicional, nós passamos a ser filhos de Deus, fomos adotados na família de Deus, passamos a viver uma vida nova, nós temos aí um coração transformado por Deus e participamos da natureza divina. Então que Deus ele possa te iluminar, ele possa te ajudar a você preparar a sua aula e quando você estiver de frente, diante dos seus alunos, você seja verdadeiramente uma ferramenta de Deus. Nosso desejo é que você compartilhe essa aula com outras pessoas, que você tenha aí a sua lição, a sua revista, você estude ela com bastante esmero, que você tenha também a sua Bíblia Sagrada, mais de uma versão de preferência,
um bom dicionário bíblico, um bom comentário bíblico, para você preparar aquela aula para os seus alunos. Então, vou pedir aqui ao Fábio para fazer as suas considerações finais e também já orar para a gente encerrar esse comentário bíblico. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a Deus, né, de me possibilitar contribuir com esse departamento tão relevante, né, que é o Capé de Sande, dentro do Ministério de Santo André. Queria agradecer a oportunidade, queria agradecer ao pastor Paulo por estar nos proporcionando esse momento. Eu queria desejar aos professores que nos ouvem, né, que essa aula possa realmente contribuir a abençoar a sua vida e abençoar a sua classe, e que você seja um profeta de Deus, seja uma ferramenta nas mãos do Espírito Santo na sua aula. Vamos orar então, agradecer a Deus. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus nós oramos mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Te agradecemos pela vida do pastor Paulo, te agradecemos pela vida do nosso irmão que está aqui fazendo o trabalho aqui de câmera. Agradecemos, Senhor Deus, a todos os professores, ó Pai querido, que têm se esmerado, que têm trabalhado no nosso campo, Senhor Pai. E te pedimos em nome de Jesus, ó Deus poderoso, que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar e venha nos usar, Senhor. Que nós possamos ser profetas, que nós possamos ser ferramentas nas Tuas mãos para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.